Insônia, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Capítulo 15. Às 7h20 da noite, uma Lincoln Town super conservada, do final dos anos 70, encostou no meio-fio diante da casa de Lois. Ralph, que passara a última hora tomando banho, barbeando-se e tentando se acalmar, encontrava-se na varanda e observou Lois desembarcar do banco traseiro do carro. A brisa trouxe aos seus ouvidos adeuses e risos joviais e alegres. A Lincoln partiu e Lois começou a se dirigir para a casa. A meio caminho parou e virou-se. Por um longo momento, os dois se entreolharam de lados opostos da Avenida Harris, vendo perfeitamente bem, apesar da escuridão crescente dos quase 200 metros que os separavam. Os dois iluminaram-se um para o outro naquela escuridão, como tochas secretas. Lois apontou um dedo para ele. Um gesto muito próximo ao que fizera antes de atirar no doutor número 3. Mas isto não perturbou Ralph em nada. Intenção, pensou. Tudo reside na intenção. Há poucos erros que neste mundo, e uma vez que se descobre como são as coisas, talvez não haja erro algum. Um raio fino de força, cinza metálico, apareceu na ponta do dedo de Lois e começou a se alongar pelas sombras da Avenida Harris. Um carro atravessou-o calmamente. As janelas do carro refletiam momentaneamente uma luz cinza ofuscante e seus faróis pareciam piscar por um instante, mas foi só. Ralph ergueu o dedo e produziu um raio azul. Os dois fios de luz se encontraram no meio da Avenida Harris e se entrelaçaram como uma trepadeira. E foram subindo cada vez mais alto, esmaecendo gradualmente durante a subida. Então Ralph enrolou o dedo e a sua metade deste laço amoroso no meio da Avenida Harris piscou e desapareceu. Pouco depois, a metade de Lois também desapareceu. Ralph desceu lentamente os degraus da varanda e começou a atravessar o gramado. Lois veio ao seu encontro. Juntaram-se no meio da rua, onde, num sentido muito real, já haviam se juntado. Ralph enlaçou-a pela cintura e beijou-a. 2. Você está com aparência diferente, Roberts, mais jovem. As palavras não cessavam de voltar à sua mente, repetindo-se como uma gravação sem fim, enquanto Ralph, sentado na cozinha de Lois, bebia café. Não conseguia despregar os olhos da amiga. Ela parecia uns 10 anos mais jovem e 5 quilos mais magra do que a Lois que se habituara a ver nos últimos anos. Será que parecia assim jovem e bonita hoje no parque? Ralph achara que não. Mas, naturalmente, ela estivera perturbada naquela manhã. Perturbada e chorosa, e ele supunha que isso fizesse diferença. Contudo, a redezinha de linhas que contornava os cantos de sua boca tinha desaparecido. E, igualmente, as rugas incipientes no pescoço e o babado de carne flácida que começara a se formar em seus braços. Chorara pela manhã e estava radiante de felicidade agora à noite, mas sabia que isso não esclarecia todas as mudanças que observava. Sei o que você está olhando, falou Lois. Parece coisa de assombração, não é? Quero dizer, responde à indagação se tudo isso estaria ocorrendo apenas em nossas mentes, mas continua a parecer meio sobrenatural. Descobrimos a fonte da juventude. Nada de Flórida. Ela sempre esteve aqui em Derry. Nós a descobrimos? Por um momento, ela apenas expressou surpresa e uma certa preocupação, como se desconfiasse que ele pretendia gozá-la, fazê-la de boba. Tratá-la como a nossa Lois. Então estendeu a mão por cima da mesa e apertou a dele. Vá até o banheiro. Dê uma olhada na sua cara. Sei com que cara estou. Diabos, acabei de me barbear e gastei um bocado de tempo. Ela concordou com a cabeça. Você caprichou mesmo, Ralph. Mas não estou me referindo à sua barba às 5 da tarde. Dê uma boa olhada em sua cara. Você está falando sério? Claro que estou. Respondeu com firmeza. Ia quase alcançando a porta quando ela acrescentou. E não fez apenas a barba. Trocou a camisa também. Que bom. Eu não quis dizer nada, mas a camisa xadrez estava rasgada. Estava? Ralph perguntou. Tinha as costas viradas, de modo que ela não pôde vê-lo sorrir. Não reparei. 3. Ele ficou parado com as mãos apoiadas na pia, examinando o rosto bem uns 2 minutos. Foi o tempo que levou para admitir para si mesmo que estava realmente vendo o que pensava que estava vendo. Os fios negros, reluzentes como penas de corvo, que tinham reaparecido em sua cabeleira eram assombrosos, bem como a ausência das feias bolsas sob os olhos,
Mas a coisa que o impedia de desviar os olhos era a maneira como as rugas e vincos fundos tinham desaparecido de seus lábios. Era uma bobagem, mas era também uma mudança substancial. Era a boca de um rapaz e, abruptamente, Ralph correu o dedo por dentro da boca, acompanhando a fileira inferior de dentes do lado direito. Não podia ter absoluta certeza, mas lhe davam a impressão de estarem mais altos, como se parte do desgaste tivesse se recomposto. Caramba! Ralph murmurou, e seu pensamento voltou àquele dia escaldante do verão anterior, quando enfrentara Ed de Pinot no gramado de sua casa. Ed primeiro o convidara para puxar uma pedra, e em seguida lhe confidenciara que Derry tinha sido invadida por criaturas sinistras que matavam bebês. Ladrões de vidas. Todas as linhas de força já começaram a convergir para cá, Ed afirmara. Sei como é difícil acreditar, mas é verdade. Ralph achava cada vez menos difícil acreditar. O mais difícil mesmo era acreditar na ideia de que Ed estivesse louco. Se isto não parar, disse Lois da porta, assustando-o. Vamos ter de nos casar e mudar de cidade, Ralph. Simone e Mina não conseguiam, literalmente não conseguiam despregar os olhos de mim. Falei uma porção de bobagem sobre o novo tipo de maquiagem que tinha comprado no shopping, mas elas não engoliram a conversa. Um homem teria engolido, mas uma mulher sabe o que a maquiagem é capaz de fazer e o que não é. Voltaram juntos para a cozinha e, embora as auras tivessem temporariamente desaparecido, Ralph descobriu que ainda podia ver alguma coisa. Um rubor que saía pela gola da blusa de seda branca de Lois. Finalmente disse a única coisa em que poderiam acreditar. E o que foi? Disse que conhecera um homem. Ela hesitou e, em seguida, quando o rubor chegou ao seu rosto e lhe coloriu as faces de rosa, ela mergulhou de cabeça. E me apaixonara por ele. Ralph segurou o braço de Lois e virou-a para ele. Reparou na dobrinha nítida na parte interna de seu cotovelo e pensou no quanto gostaria de acariciá-la com a boca. Ou talvez com a ponta da língua. Então ergueu os olhos para Lois. E era verdade? Ela o encarou com os olhos cheios de esperança e candura. Acho que sim, disse em voz baixa, porém clara. Mas ultimamente tudo anda tão estranho. A única certeza que tenho é que gostaria que fosse verdade. Quero ter um amigo. Tenho vivido assustada, infeliz e solitária há muito tempo. Acho a solidão a pior parte da velhice. Não são as dores, o mal-estar, os intestinos preguiçosos ou a perda de fôlego quando se sobe uma escada que se subia praticamente voando aos 20 anos, mas a solidão. Verdade, disse Ralph. É o pior. Ninguém mais conversa com a gente. Ah, sim, as pessoas se dirigem a gente, às vezes, mas não é a mesma coisa. Na maioria das vezes, elas nem nos veem. Você já se sentiu assim? Ralph pensou na Derry dos velhos coroas, uma cidade em geral desprezada pelo mundo dos que correm para trabalhar e correm para brincar, que gira à sua volta e concordou. Ralph, me abraça? Com todo prazer, respondeu e puxou-a gentilmente para o círculo dos seus braços. 4. Algum tempo depois, amarrotados e tontos, mas felizes, Ralph e Lois sentaram-se juntos no sofá da sala de estar. Um móvel tão ao jeito de um gnomo, que, na realidade, tinha apenas 2 lugares. Mas nenhum nem outro se importou com isso. Ralph passou o braço pelos ombros de Lois. Ela soltara os cabelos e ele enrolou um cacho nos dedos, refletindo sobre a facilidade com que se esquecia a sensação que transmitiam os cabelos de uma mulher, tão maravilhosamente diferentes dos de um homem. Lois lhe contara sobre o jogo de cartas, e Ralph ouvira com atenção, admirado sim, mas pouco surpreso. Havia mais ou menos uma dúzia de mulheres que jogavam quase toda semana em Ludlow Grange a uns centavos o ponto. Era possível voltar para casa $5 mais rica ou mais pobre, mas o resultado mais provável era terminar ganhando $1 ou perdendo uns punhados de trocados. Embora houvesse tanto jogadoras boas quanto trapalhonas, Lois se incluía entre as primeiras, era principalmente uma maneira divertida de passar a tarde. A versão feminina do torneio de xadrez e das maratonas de buraco dos velhos coroas. Só que esta tarde eu não conseguia perder. Com as meninas me perguntando que vitaminas tinha tomado e onde tinha feito o último tratamento de pele e todo o resto, era para ter voltado para casa completamente falida. Quem é que consegue se concentrar em variações bobinhas de pôquer quando precisa ficar inventando mentiras sem tropeçar nas que já disse? Deve ter sido duro. Ralph comentou, tentando não rir. Foi, duríssimo, mas ao invés de perder, não parava de ganhar.
E sabe por quê, Ralph? Ele sabia, mas fez que não com a cabeça, para que ela pudesse contar. Gostava de ouvi-la. Foram as auras. Nem sempre sabia ao certo que cartas as meninas tinham na mão, mas muitas vezes sabia. E mesmo quando não sabia, tinha ideia bastante clara se as mãos eram boas. As auras nem sempre estavam visíveis. Você sabe como elas vêm e vão, mas, mesmo quando desapareciam, jogava melhor do que jamais joguei na vida. Durante a última hora, comecei a perder de propósito, só para não ficarem com raiva de mim. E sabe de uma coisa? Até mesmo perder de propósito foi duro. Ela baixou os olhos para as mãos que começaram a cruzar e descruzar nervosamente no colo. E na volta, fiz uma coisa que me deixou morta de vergonha. Ralph começou a vislumbrar de novo a aura de luz, uma mancha fraca e cinzenta na qual giravam bolhas azuis escuras em formação. Antes que você continue, falou, escute só e me responda se já viu isto antes. Ralph contou que a senhora Perrine vinha se aproximando quando estava sentado na varanda jantando, enquanto esperava a luz voltar. Ao recontar o que fizera a velha senhora, baixou os olhos e sentiu as orelhas arderem outra vez. É, falou Lois quando ele terminou. Foi a mesma coisa que me aconteceu. Mas não tive intenção, Ralph. Pelo menos acho que não tive. Estava sentada com Mina no banco traseiro do carro e ela retomou aquela conversa interminável sobre a minha aparência diferente, meu ar jovem, e pensei. Fico constrangida de dizer isto apertamente, Ralph, mas acho que é a melhor solução. Pensei. Vou calar sua boca, sua velha bisbilhoteira e invejosa. Por que era inveja, Ralph? Dava para ver na aura dela. Uns enormes dentes da cor exata dos olhos de um gato. Não me admira que chame a inveja de monstro de olhos verdes. Em todo caso, apontei para fora da janela e comentei. Ah, Mina, não é uma graça aquela casinha? E quando ela se virou para olhar, eu fiz o que você fez, Ralph. Só que não enrolei a mão. Fiz uma espécie de biquinho com a boca, assim. Ela demonstrou, parecendo tão beijável que Ralph se sentiu tentado, quase compelido na realidade, a se aproveitar da expressão. E inspirei uma grande nuvem da aura dela. E que aconteceu? Ralph perguntou, fascinado e receoso. Lois riu arrependida. A mim ou a ela? As duas. Mina deu um salto e deu um tapa na nuca. Tem um bicho no meu pescoço, ela disse, e me mordeu. Tira ele daí, Lo, por favor, tira ele daí. Claro que não havia nenhum bicho, o bicho era eu. Mas enxotei a coisa da nuca de Mina. Abri a janela e disse que o bicho tinha saído, voado para fora do carro. Ela teve sorte de não ter lhe dado uma cacetada na cabeça em vez de uma simples palmada no pescoço. Isso é para você ver como eu estava cheia de energia. Me sentia capaz de abrir a porta do carro e correr até em casa. Ralph concordou. Foi maravilhoso. Maravilhoso demais. É como nos filmes sobre drogas que passam na TV. Primeiro levam a pessoa ao céu e depois a acorrentam no inferno. E se começarmos a fazer isso e não conseguirmos parar? É, comentou Ralph. E se fizer mal às pessoas? Pensa o tempo todo em vampirismo. Sabe no que pensa o tempo todo? A voz de Lois se transformou num murmúrio. Naquelas coisas que Ed lhe falou. Naqueles centuriões. E se eles forem nós, Ralph? E se eles forem nós? Ele a abraçou e lhe deu um beijo no alto da cabeça. Ouviu seu pior receio sair da boca de Lois e aliviou um pouco o peso em seu peito, o que o fez lembrar do que ela dissera sobre a solidão ser a pior parte da velhice. Eu sei, respondeu. E o que fiz a senhora Perrine foi totalmente impulsivo. Não me lembro de ter pensado no que fazia. Simplesmente fiz. Com você também foi assim? Foi, exatamente. Ela encostou a cabeça em seu ombro. Não podemos fazer mais isso, ele falou, porque pode realmente viciar. Uma coisa que dá tanto prazer tem de viciar, você não concorda? E também precisamos tentar colocar umas defesas que nos impeçam de fazer isso involuntariamente. Porque acho que tenho feito isso. Quem sabe não foi essa a razão porque... O ruído de uma freada, derrapagem e pneus cantando interromperam-no. Ralph e Lois se entreolharam espantados, quando o ruído continuou sem parar, como se o desastre procurasse um ponto de impacto. Ouviram um baque abafado quando os freios e os pneus silenciaram. Seguiu-se um grito breve de mulher ou de criança. Ralph não soube distinguir. Alguém mais berrou. Que aconteceu? E depois, caramba, ouviram um atropelo de passos na rua. Fique no sofá. Ralph correu para a janela da sala. Quando levantou a cortina, Lois estava colada nele, e Ralph sentiu um lampejo de aprovação.
Era o que Caroline teria feito nas mesmas circunstâncias. Viram um mundo noturno que palpitava com cores estranhas e movimentos fabulosos. Alf sabia que ia haver Bill, Bill atropelado por um carro, caído morto na rua, o chapéu Panamá com a meia-lua comida próximo à sua mão estendida. Passou os braços pelas costas de Lois e ela agarrou sua mão. Mas não era McGovern que se achava no leque luminoso dos faróis do Ford atravessado no meio da Avenida Harris. Era Rosalie. Suas investidas matinais tinham chegado ao fim. Estava caída de lado, numa poça crescente de sangue, o dorso dobrado e torcido em diversos pontos. Quando o motorista do carro que atingira a velha vira-lata se ajoelhou ao seu lado, a luz impiedosa da lâmpada mais próxima iluminou seu rosto. Era Joey Weiser, o farmacêutico da Rydate. Sua aura vermelho-laranja, agora girando em confusos torvelinhos vermelhos e azuis. Ele acariciou o flanco da cachorra e toda vez que sua mão penetrava a nojenta aura negra colada a Rosalie, ela desaparecia. O terror atravessou Ralph, fazendo sua temperatura cair e os testículos murcharem até ficarem como carocinhos duros de pêssego. Inesperadamente voltou a julho de 1992. Caroline morria. O relógio da morte tic-taqueava e uma coisa esquisita acontecera com Ed de Pinot. Ele surtara. E Ralph via-se tentando impedir que o marido de Ellen, normalmente bem-humorado, avançasse no homem com o boné da firma de jardinagem da Westside, querendo lhe cortar a garganta. Então, a cereja da Charlotte Hurst, como diria Caroline, surgira Dorrance Mastela, o velho Dor. E o que dissera? Eu não tocaria mais nele. Não consigo ver suas mãos. Não consigo ver suas mãos. Ah, meu Deus! Ralph murmurou. 5. Foi trazido de volta à realidade pela impressão de que Lois oscilava contra ele, como se estivesse a ponto de desmaiar. Lois, falou com firmeza, agarrando-a pelo braço. Lois, você está bem? Acho que sim, mas Ralph, você está vendo? É Rosalie. Acho que é ela. Não estou falando dela. Estou falando dele. Ela apontou para a direita. O doutor número 3 estava encostado no porta-malas do Ford de Joey Weiser. O Panamá de McGovern inclinado jovialmente para trás do seu crânio pelado. Ele olhou na direção de Ralph e Lois, sorriu com insolência, então levou lentamente o polegar à ponta do nariz e fez um gesto de fiel para eles. Filho da puta! Berrou Ralph e deu um soco na parede ao lado da janela, desafogando sua frustração. Meia dúzia de pessoas ocorreu a cena do acidente, mas não havia nada que pudessem fazer. Rosalie estaria morta antes mesmo que a mais próxima chegasse ao lugar onde ela jazia iluminada pelos faróis do carro. A aura negra ia se solidificando, transformando-se em uma substância muito semelhante a um tijolo escuro de fuligem. Envolvia a cachorra como uma mortalha justa, e a mão de Weiser desaparecia quase até o pulso toda vez que penetrava aquela horrível veste. Agora o doutor número 3 levantava a mão com o dedo médio esticado para cima e inclinava a cabeça. Uma pantomima didática tão eficaz que praticamente dizia em voz alta: prestem atenção, por favor. Avançou na ponta dos pés, sem necessidade, pois não podia mesmo ser visto pelos circunstantes, mas teatralmente correto, e esticou a mão para o bolso traseiro de Joey Weiser. Deu uma espiada em Ralph e Lois, como se perguntasse se continuava prestando atenção. Então recomeçou a andar na ponta dos pés, com a mão esquerda esticada. Faça ele parar, Ralph. Lois gemeu. Por favor, faça ele parar. Devagar, como um homem drogado, Ralph ergueu a mão e baixou-a de um golpe. Uma cunha azul voou da ponta de seus dedos, mas dispersou-se ao atravessar a vidraça. Uma névoa pastel espalhou-se até uma curta distância da caça de Lois e em seguida desapareceu. O doutor careca sacudiu o dedo numa pantomima enfurecedora. Ah, menino mauzinho, dizia. O doutor número 3 estendeu de novo a mão e puxou uma coisa do bolso traseiro de Joey Weiser, ainda ajoelhado na rua, lamentando a cachorra. Ralph não conseguiu saber direito o que era, até que a criatura de avental sujo tirou o chapéu de McGovern e fingiu usar o objeto nos cabelos ausentes. Furtaram um pente do bolso preto, do tipo que se compra em qualquer loja de conveniências por $1,29. Então deu um salto no ar e bateu os calcanhares como um elfo maligno. Rosalie ergueu a cabeça à aproximação do doutor careca. Em seguida, largou-a de novo no chão e morreu. A aura que a envolvia desapareceu na mesma hora. Não se dissolveu aos poucos. Simplesmente sumiu num abrir e fechar de olhos como uma bolha de sabão. Weiser se levantou,
Virou-se para um homem parado na calçada e começou a lhe contar o que acontecera, gesticulando com as mãos para indicar como a cachorra atravessara correndo à frente do carro. Ralph descobriu que conseguia até ler uma sequência de 6 palavras que saíam dos lábios de Weiser. Nem vi de onde ela saiu. Ao olhar para o carro de Weiser, Ralph viu que o doutorzinho careca voltara para lá.